Olá, caro amigo e amiga do Semeando Palavras. Estamos mais uma vez aqui nessa série de reflexões sobre os solas que marcam a teologia e o pensamento da Reforma Protestante. Se você ainda não viu nenhum dos outros dois vídeos, Sola Gratia e Sola Scriptura, estarão na descrição desse vídeo, mas no caminho para a descrição tem o botão de inscrição e tem o botão do like. Passando por lá, não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever no canal, até como já disse nos outros vídeos, para facilitar nas notificações para que você acompanhe essa série de reflexões. O sola de hoje que eu queria dividir com você é o Solus Christus, ou somente Cristo. Por que somente Cristo? Quando Lutero começa a examinar as Escrituras, topa com a graça de Deus, o favor de Deus, ele percebe que esse favor de Deus, esse amor de Deus, essa redenção se dá por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pense aqui comigo um pouco sobre pecado. Pecado é uma ofensa a Deus, é errar o alvo, é o caminhar distante dos propósitos e pensamentos que Deus tinha para nós como criaturas dele, criada no seu santo amor, criada como a joia da coroa da criação, mas uma criatura que decide se afastar, que rompe com Deus, que se distancia de Deus. Só que estar distante de Deus é estar diante da fonte da vida. Consequência disso é a morte. Romanos 6:23, por exemplo, vai dizer que o salário do pecado é a morte, marcando assim a humanidade com a morte a partir desse rompimento com Deus. Mas isso não quer dizer que o amor de Deus por mim e por você tenha com isso se afastado ou deixado de existir. Mas existe um problema e esse problema precisa de solução. Essa ofensa a Deus, essa ação contra Deus, essa ação rebelde contra Deus precisa ser resolvida. Ela provocou a ira santa de Deus, ou seja, Deus é um Deus justo que precisa que esse problema de maneira justa seja resolvido. Só que o salário para resolver esse problema é a morte. E como algo morto se relacionar com Deus, o Deus da vida, alguém precisa pagar esse preço. E por isso Deus envia seu Filho, Cristo Jesus, para morrer no meu e no seu lugar, pagando o preço de nossa culpa, de maneira gratuita, de maneira graciosa, coisa que já nós falamos no nosso último vídeo, refletindo um pouco sobre a graça de Deus. Então pense aqui comigo. Por meio da Escritura, essa graça de Deus se manifesta na pessoa de Jesus Cristo. E é somente Jesus Cristo, solus Christus, aquele que traz a redenção a nós. Ou seja, pensando um pouquinho sobre o último vídeo da graça e conciliando com esse somente Cristo, se a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, por mim está na vida de Cristo, não são meus méritos, não são minhas obras que me salvam, não é nada que eu posso fazer, não é nada que eu posso produzir que me salva, mas sim é o que Cristo faz. A graça de Deus repousa sobre os méritos de Cristo. Eu sou salvo pela graça de Deus naquilo que Jesus fez por mim. Se há méritos na minha salvação, os méritos são de Cristo Jesus. A minha vida repousa sobre esses méritos. Percebam isso com um pouco mais de clareza nesse texto do apóstolo Paulo, em Romanos 3, verso 23 e 24. Ouça comigo e preste atenção na Escritura. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, o pecado que rompe com Deus, o pecado que nos distancia de Deus, o pecado que nos aliena de Deus. E o texto continua dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O que é ser justificado? É ser tornado justo. Eu era um injusto, um pecador, um rebelde, e Deus é justo, só se relaciona com pessoas justas. Eu sou impossível por mim mesmo de produzir justiça, então eu descanso em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por mim, e Ele me torna justo e me ajuda a me relacionar com Deus. Somos justificados no sacrifício de Cristo Jesus. Ele morreu por mim e por você. É em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus que há salvação para as nossas vidas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é o pão da vida.
Jesus é o grande eu sou que se revela a nós e que vem nos salvar. Somente Jesus. Não é igreja, não é credo, não são exercícios espirituais, não são obras, não são penitências. Não é nada disso. É a graça de Deus manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É nele que sou justificado. A minha oração e o meu desejo é que você tope com Jesus Cristo. Que você tenha um encontro pessoal e autêntico com o Salvador de sua vida. Que diante dele você se quebrante, se arrependa dos seus pecados, se converta da sua vida pecaminosa e confie, entregue a sua vida a Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o meu desejo e minha oração, que nós possamos caminhar em Cristo Jesus e somente com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.